noite, porque eu creio que grandes coisas Deus tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos começar o nosso culto, entregar para Ele tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós vamos falar, porque tudo é por Ele, para Ele e está nele, amém? Deus Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, te pedimos, Deus, toma essa reunião, Pai. Deus, toma o controle de tudo que iremos fazer, de todo esse tempo, que seja o Senhor a conduzir cada detalhe, que o Teu Espírito Santo possa fluir com liberdade, Pai, nesse lugar e em cada lar e em cada lugar onde essa transmissão está acontecendo. Nós te pedimos, Deus, vem e faz a Tua vontade, cumpre o Teu querer em nós. Nós te damos liberdade para agir, Pai. Declaramos que o Senhor não é somente Salvador, mas Senhor das nossas vidas. Então toma o Teu lugar, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe tudo aquilo que nós temos a Te oferecer, Deus. Que nessa noite o Senhor encontre verdadeiros adoradores aqui nesse lugar, que Te adoram em espírito, em verdade, que amam, Deus, a Tua presença, Pai, que amam fazer a Tua vontade, que amam agradar ao Senhor, Pai. Deus, que o Senhor possa derramar o sobrenatural do Senhor nessa noite, nesse lugar, Pai. Nós abrimos os nossos corações, te pedimos, sara, liberta, transforma, cura, restaura, enche, esvazia daquilo que é necessário, mas Deus, não nos deixe sair da mesma forma que nós entramos, mas enche-nos com mais do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Dê uma boa noite aí, mesmo com máscara, com os olhares aí para o irmão que está do seu lado, e vamos adorar o Senhor. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém. Vamos ficar em pé, quer dizer, eu não, mas se você pode, fique de pé no seu lugar. Vamos adorar ao Senhor, amém? Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, Tua graça encontrar. Por Tua causa livre sou, a minha vida Te eu dou. Me coloco em Tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a Ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar amor, ser Tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos Teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Tudo que sou está em Tuas mãos de amor, e eu
aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus. Oh. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu. Eu sou teu, tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus.
Aleluia, Jesus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Tua presença, Senhor Jesus. Eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor.
teu abraço em mim, a noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. Quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim, bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus seja o centro em mim, e quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vens. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim, venha fome em mim, Senhor. Vem derrama tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. E vem derrama tua glória,
Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Digno, 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 digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Oh, somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Aleluias. Glórias a teu nome, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos recolher os nossos dízimos, nossas ofertas, orar pelos dizimistas, que a maioria das pessoas estão dizimando direto, né, pelo Pix, mas eu quero estar orando por você. E amém? A Bíblia é em Gênesis capítulo 4, se você quiser abrir comigo. Eu quero só ler 2 versículos e nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Se você trouxe, você vai trazer. Se você já fez o seu depósito, nós vamos estar orando também, amém? Gênesis capítulo 4, no versículo 4, nós vamos ler do versículo 3, diz assim, amém? Todos acharam? Creio que sim, né? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas da primeira criação do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado, Abel a sua oferta, mas não aceitou a de Caim, a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-la, mas você deve dominá-lo. Sabe que há algo interessante na oferta de Abel e Caim, que eu entendo e que vejo, né? Acho que muitas pessoas enxergam dessa forma. A maneira como Abel trouxe seu dízimo, no caso, né, a oferta para Deus, a forma como ele entregou a oferta, ele entregou o melhor, ele pegou o seu melhor novilho, aquele que ele cuidou com tanto carinho, né, aquele mais gordinho, que é a gordura, e entregou para Deus. E Caim, por sua vez, pegou algo e levou para Deus. Muitas vezes nós fazemos assim, nós entregamos para Deus, eu não digo nem financeiramente falando, não é o fato de você entregar os seus 10% do seu salário, é o fato de você entregar a sua vida, entregar as primícias do seu dia para Deus, na oração, na leitura da palavra, no conhecimento, no aprendizado, na oração, na igreja. Quantas pessoas tiveram uma semana inteira abençoada por Deus? Por mais luta que teve, por mais dificuldade que encontrou, teve uma semana de vida, respirou, comeu, bebeu, dormiu, se vestiu, se divertiu, sofreu, mas teve uma semana e não consegue entregar para Deus uma pequena parte de um dia de domingo, não consegue entregar 2 horas, 3 horas dentro da igreja, louvando a Deus, agradecendo a Deus, reconhecendo que Ele é Deus, trazendo para Deus
oferecendo para Deus a sua vida, em 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, não é mais do que 24 horas, não é mais do que um dia, não é mais do que uma semana, 3 horas, nós não conseguimos entregar o melhor para Deus, entregamos sempre a sobra. Deus disse para Caim: mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Nós temos que dominar a nossa vontade, o nosso desejo de não querer estar na casa de Deus, de não querer louvar, adorar. Nós temos tempo para tudo. Quantas pessoas nessa hora estão nos shoppings, gastando, comprando? Não é errado. Se você tem oportunidade, vá, faça. Deus te abençoou, faça isso. Mas faça como Abel, separe um tempinho para Deus durante os 7 dias, 3 horas durante esses 7 dias, 2 horas e meia, 3 horas, para entregar o seu coração para Ele, que é o que Ele quer, isso, o seu coração. Ele não quer o dinheiro, Ele quer o seu coração. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós temos um coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo alimento, oh Pai, pela água, pela casa, pelas vestes, pelo trabalho, pelo sustento do Senhor em nossas vidas. Nós somos gratos por essa igreja estar com a porta aberta, porque o Senhor tem nos sustentado, é o Senhor que tem sustentado essa obra, é o Senhor que tem colocado as tuas mãos nesse lugar. Somente o Senhor nós temos um coração agradecido, somente ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando o lar e a família de cada um, daqueles que já dizimaram ou daqueles que vão dizimar. Que as tuas mãos continuem estendidas, ó Pai, que a tua mão estendida sobre cada família, sobre cada lar, guardando, protegendo, trazendo paz, saúde, discernimento na vida de cada um. Que a prosperidade do Senhor alcance todos os lares. Nós oramos e te agradecemos, porque cremos que o Senhor está trazendo a providência para o lar de cada um, ó Pai, em nome de Jesus, amém? A mãe falou, prepara. Você deixou tua água? Depois eu pego. Amém. Estenda tuas mãos para cá, vamos orar, vamos entregar a vida da pastora diante do altar do Senhor, para que ela possa ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Que a palavra que o Senhor colocou no coração dela venha cair sobre os nossos corações. Oh Deus, que o Senhor possa abençoar o lar, a família de cada um que está nos assistindo também com essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a vida da Tua serva. Usa, Senhor Jesus, com poder, usa com autoridade, usa com toda a unção do Senhor sobre a vida dela. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite para aqueles que estão nos assistindo pelo Instagram, né, Nívia? Sei que já oraram por mim. Vamos orar pela palavra, né? Para que Deus me use para falar a todos aqueles que estão nos vendo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós entregamos esse tempo ao Senhor, ó Deus, crendo que o Senhor está nesse lugar. Crendo em nome de Jesus Cristo que o Senhor tem uma porção para cada um de nós nessa noite. Senhor, a nossa expectativa é que o Teu poder seja manifesto em nós e através de nós. Não só nesse lugar, Senhor, mas onde nós estivermos, ó Deus. Senhor, seja repreendido toda ação do inimigo, Senhor, para tentar roubar
essa porção que o Senhor tem preparada, Senhor, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que vão ver posteriormente. Deus, pela Tua glória, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, na unção do Teu Espírito Santo. Senhor, eu me coloco 100% nas Tuas mãos, ó Deus. Eu quero ser boca do Senhor nesse lugar, ó Pai. Eu sei que cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite não foi por acaso. Deus, que nossos ouvidos estejam abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz, ó Deus. Que o nosso coração seja essa terra boa, Senhor, pelo qual nós oramos sempre nesse lugar, para receber a boa semente da Tua palavra. Tira toda distração, ó Deus, e atrai, Senhor, aqueles que precisam ouvir, Senhor, a Tua palavra. Deus, nós oramos não só por aqueles que se encontram nesse lugar, mas em cada igreja, em cada denominação, onde o Teu povo está reunido, que haja manifestação do Teu poder, que haja um liberar de vida, que haja, Senhor, manifestação para milagres, salvação, cura, libertação, ó Deus. Nós, como igreja, declaramos que as portas do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja. Deus, nós já Te damos graças por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio, no meio da Tua igreja aqui na terra nessa noite. É em nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me ajude. Vamos lá, a partir do versículo 1. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. E ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. De um salto, ele começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Amém? Eu creio que muitos, nós já ministramos a respeito dessa palavra. E eu sei que muitas vezes vocês já ouviram algumas ministrações sobre esse texto. Mas algo que Deus tem colocado muito no meu coração de uns dias para cá, e algo que tem até me incomodado, não sei os irmãos, mas por que nós não vemos no meio da igreja e do povo de Deus essas experiências, essas manifestações sobrenaturais que nós vemos aqui nesse texto e em tantas passagens da Bíblia? E a gente vê que Deus usa, como usou Pedro e João, pessoas comuns, como eu, como você. E às vezes nós temos um pensamento de que Deus vai operar milagres só através de pessoas super espirituais, de apóstolos, de grandes homens de Deus. E o que Deus me trouxe aqui para dizer nessa noite é que Deus conta com parceiros como eu e você para que esses milagres aconteçam. Assim como Ele usou a vida de Pedro, um simples pescador. Eu creio que ele devia mal saber ler e escrever. Um homem simples, não era um doutor na lei, não era ninguém especial.
E aqui nós vemos um dos milagres que Deus operou através da vida dele. E se nós formos decorrer a Bíblia, acho que desde do Velho Testamento, todos os milagres que nós vemos Deus se manifestar de modo sobrenatural, Ele está usando homens e mulheres comuns, como eu e como você. Ele não exige um diploma de faculdade teológica, Ele não exige quanto tempo de igreja você tem. O que Ele requer para que Deus use nossas vidas para operar milagres e o sobrenatural dEle, é apenas a nossa disposição para sermos usados por Ele. Eu creio que muitas vezes, e nós falamos esses dias em um dos PGs, que muitas vezes nós não experimentamos os milagres de Deus, porque nós não temos expectativas de experimentar. Se eu perguntar para os irmãos, e não precisam responder, quem foi que saiu de casa nessa noite falando, eu vou ali, e eu creio que Deus vai se manifestar de modo sobrenatural. Eu creio que Deus vai usar, não só aquele que estiver pregando, mas Ele pode usar qualquer irmão ou irmã que estiver ali, para operar o sobrenatural. São poucas as pessoas que oram dessa forma, porque nós acostumamos a fazer das reuniões, dos cultos, algo, como é que eu vou usar a palavra? Como um ritual. Nós já sabemos tudo o que vai acontecer. Tudo, e nós nos acostumamos, e é bom, traz paz. Quantas pessoas saem da igreja, nossa, o culto, eu estava tão mal, e através da palavra eu estou saindo tão bem, mas cadê a expectativa do nosso coração, de nós sermos usados como Pedro e João foi, como Elias e Eliseu foi, como Gideão, que há poucos dias o Tiago pregou também. Por que essas pessoas foram usadas? Porque elas se dispuseram a se colocar nas mãos de Deus, para que Deus fizesse. Eu li esse texto aqui que fala de um milagre físico, mas quando nós falamos do sobrenatural de Deus, nós não estamos falando só de milagres físicos. Deus pode me usar com o sobrenatural, trazendo uma palavra profética para alguém. Deus pode me usar com o sobrenatural dEle, suprindo uma necessidade que eu tenho, seja financeira, ou qualquer outra área, até emocional, usando a minha vida para falar na vida de alguém. De alguém que talvez eu não conheça nada sobre a vida daquela pessoa, mas Deus vai falar o meu coração e esse sobrenatural vem. Então, nós precisamos entender que nós não nascemos apenas, como eu digo sempre aqui, para comer, beber, dormir, trabalhar, conquistar coisas. Nós nascemos, e eu creio que essa deveria ser nossa oração todas as manhãs. Quando nós levantássemos, nós abríssemos nossos olhos e falávamos, Senhor, eu estou acordando mais uma manhã, mas eu creio que Deus me usará para que o sobrenatural dele se manifeste aonde quer que eu esteja. Mas nós estamos vivendo uma vida dia após dia e nos acostumamos com, eu não sei nem se é a palavra, essa esterilidade de milagres, essa esterilidade de sobrenatural. E como eu disse, isso tem me incomodado muito, porque não é isso que nós queremos, que eu desejo no meu coração para a nossa igreja. E eu creio que não é só para a nossa igreja. É tão maravilhoso, eu sempre falo, como é bom a gente ouvir testemunho, amém? Como é gostoso você ver o que Deus pode fazer, o amor que Ele tem, o cuidado que Ele tem, quando Ele supre uma necessidade financeira, quando Ele cura alguém que está enfermo, quando Ele restaura um casamento que está à beira da destruição, e Ele vem com a mão dEle e traz um renovo. Quando alguém está passando por alguma situação que às vezes ninguém nem sabe, a tristeza, a angústia, e Deus vem e usa alguém para levar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Mas se nós formos perceber, eu não sei explicar 100% por que Deus escolheu operar milagres só usando parceiros. Porque eu vejo nessa palavra, eu e você, nós somos chamados a sermos parceiros de Deus, para que Ele opere os milagres. Aqui, por exemplo, esse aleijado estava na porta do templo. Ele poderia ter curado o aleijado sem usar a vida de Pedro.
Concorda comigo? Não podia? Ele poderia fazer o aleijado, mas ele contou com a disposição de Pedro e de João de orar por ele e ver ele curado. Pedro também, por sua vez, poderia passar pelaquela porta, ver aquele coxo e fazer o quê? Aquilo que nós muitas vezes fazemos. Nós passamos, nos acostumamos até com aquela pessoa ali todo dia pedindo esmola e passamos direto. Deus vai nos castigar se nós fizermos isso? Não. Mas o que vai acontecer? Algo poderoso que poderia vir para a glória de Deus e para abençoar aquela vida não vai acontecer. Então Deus é um Deus, nós falamos sempre isso, Deus é um Deus que Ele não vem e te usa sem você querer, faz algo que você não queira, mas Ele conta com a nossa disposição, para que nós nos coloquemos nas mãos de Deus, falar: Senhor, me usa para que o teu sobrenatural aconteça, para que o teu milagre aconteça. E quando eu digo isso, em relação, nós estamos falando, como eu falei, você sair de casa, vir para o culto, com essa disposição de ver algo acontecer. Deus não quer operar o sobrenatural dele somente dentro da igreja, também dentro da igreja. Talvez Deus quer te usar, e talvez já tenha até te usado na tua casa, no teu trabalho, na rua, no ônibus, se você dispuser. Porque uma coisa que nós temos é medo de ser exposto, não é isso? Medo de pagar mico, como diz no mundo. E se Deus colocar algo no meu coração para me fazer, para operar milagre, e se eu colocar a mão sobre a pessoa e não acontecer nada? E se eu der uma palavra profética e aquilo não for aquilo que eu estou falando para a pessoa, e a pessoa fala: não é nada disso que você está falando. Não é esse medo que passa muitas vezes em nós? Porque muitas vezes Deus não nos usa, porque nós muitas vezes não nos dispomos, e porque muitas vezes nós prezamos algo que o ser humano preza tanto, que é a autoimagem, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E muitas vezes Deus tem algo grande para fazer através de você. Muitas vezes Ele tem algo grande para fazer através da minha vida, para que o nome dEle seja glorificado. Porque a motivação do nosso coração, ao se dispor a Deus nos usar, tem que ser o nome dEle ser glorificado. Não é a denominação: vocês não sabem o que Deus está fazendo na Kairos, na minha igreja. Não é essa, deve ser a nossa motivação. Não deve ser a motivação: nossa, aquele irmão é demais, ele ora e aquilo acontece, e o teu ego subir lá: eu sou o cara, eu oro demais, por isso que Deus me usa. Essa não deve ser a nossa motivação. E como eu disse, Deus tem, inclusive, principalmente depois que nós compartilhamos aquele dia de nós no PG, não sei se vocês assistiram, que muitas vezes nós nos acostumamos com os milagres de Deus contidos na Bíblia. Aquilo já não traz para nós: uau, Deus fez. Além de nós não nos dispormos na mão de Deus para que esses milagres aconteçam, nós levamos esses milagres como algo que não mexe mais conosco, não nos leva a glorificar. Os testemunhos que às vezes é contado muitas vezes nas igrejas, e eu já vi isso acontecer, isso aqui, não leva a igreja a um glória, aleluia, uau. Não, nós ouvimos como se estivesse ouvindo algo comum. Fui na padaria, fui no açougue. Não é algo que faz, que Deus é esse? Que Deus poderoso. E às vezes não é só dentro da igreja, dentro das nossas casas. Eu citei até minha mãe, porque minha mãe tudo ela glorifica a Deus, tudo as mínimas coisas, uau, ó, Deus se preocupou com isso, com a agulha que eu precisava, com coisas simples. Eu sei que muitos aqui são assim também, e esse deve ser o nosso coração, porque milagres são coisas sobrenaturais, aquilo que vai além daquilo que nós podemos fazer. E nesse tempo que Deus tem me incomodado a respeito disso, falando ao meu coração,
Com essas palavras, eu estou buscando parceiros de milagres. Parceiros para que eu possa operar milagres. E é estranho, e nós não sabemos porque Deus poderia escolher os anjos. Os anjos não têm pecado, mas Ele escolheu nós, seres humanos, mesmo com nossas fraquezas, mesmo com nossos medos, mesmo com nossos pecados, Ele escolheu. E nós vemos que todos os milagres, eu digo assim, não vou dizer 100%, mas 90% dos milagres da Bíblia, Deus conta com parceiros. Até para abrir o mar vermelho, o que Ele fez? Ele não podia, o povo está chegando perto do mar, e Ele vai e abre, o povo passa. O que Ele fez? O que Ele falou para Moisés? O que Ele falou para Moisés? Estende o cajado. Era o cajado que ia fazer o milagre? Não. Ele você vai ser meu parceiro nesse milagre. E tantos outros milagres, Deus conta conosco. E hoje não, esses dias eu estava lendo um livro, liga ali para mim que o negócio está aí. Esses dias eu estava lendo um livro, e Deus foi confirmando, isso que Deus tem colocado, me incomodado, através de que nós precisamos ter esse desejo de viver o sobrenatural de Deus. De não nos acostumarmos não sei se é essa palavra, a mesmice do cristianismo. A viver uma vida de derrota, tanto para nós, como daqueles que estão ao nosso redor. E eu estava lendo um livro, e hoje quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei dessa história que eu li no livro. Como eu sou muito ruim, não sou como o pastor, que ele conta uma história, ele lembra os detalhes todos, eu não. E eu copiei, e eu gostaria que você prestasse atenção, para nós vermos como é importante nós nos colocarmos na mão de Deus e fazer aquilo que Ele nos pede, quando Ele quer manifestar o sobrenatural dEle, amém? Então, mais ou menos assim, e isso não é história, é uma história, foi algo que realmente aconteceu. Eu não me lembro o nome do pastor, mas é algo que aconteceu mesmo. Um pastor foi convidado para pregar em um retiro de homens. Aí ele pergunta para o encarregado do lugar: o que você quer que eu faça caso Deus se manifeste hoje à noite? E era uma igreja, pelo que eu li no livro, uma igreja tradicional. Não é uma igreja que está acostumada com, né? Então, aí ele pergunta, o pastor que ia ministrar a palavra pergunta para o responsável por aquele evento: se Deus, o que eu faço caso Deus se manifeste hoje à noite? E aí o homem pensou e respondeu: seria importante que a coisa não passasse de 30 minutos. A coisa, né? O que Deus queria fazer era a coisa. Seria importante que a coisa não passasse de 30 minutos. E o pastor, o que ia ministrar, disse: está bem. O pastor responde: mas caso algo inesperado aconteça, então eu olharei na sua direção. E se você quiser que eu interrompa, seja o que estiver acontecendo, leve sua mão à orelha direita, e eu encerrarei a oração, eu encerrarei com uma oração, vai que Deus manifesta algo sobrenatural no culto, e passou dos 30 minutos, então como eu não estou vendo o tempo, eu vou olhar para você, você põe a mão na orelha, que eu encerro com uma oração. E o homem respondeu: não há necessidade de sinais, basta encerrar o assunto em 30 minutos. Eu imagino a decepção de Deus ouvindo um negócio desse. E existe isso, irmãos. Esse pastor disse enquanto orava, esse pastor que estava ministrando, ele disse que durante a semana, quando ele orava pelo tema, ele sentiu que Deus tinha algo em comum para reservar para aquela palestra. E no dia estipulado, ele foi recebido pelo auditório repleto de homens, era um encontro de homens, e em menos de 5 minutos depois, ele percebeu uma cutucada de Deus. E a atenção dele foi direto para um homem que estava sentado na 4ª fileira do corredor central. E ele decidiu confiar naquela cutucada de Deus e arriscou pagar o mico.
Ele interrompeu a mensagem, caminhou até o homem, desceu do púlpito e se apresentou. E disse para o homem: eu tenho a impressão que você está enfrentando algo na sua vida. Há algo que eu possa ajudá-lo? E o homem respondeu: não há nada de errado comigo, eu estou ótimo. E agora? O pastor não viu alternativa senão pedir desculpas e retornar para pregar a mensagem. Eu imagino como é que ele estava, aquela multidão de homens e ele pagando esse mico. E a caminho do púlpito ele pensou: poxa Deus, isso foi novidade. Por que ele disse isso? Porque Deus usava muito a vida dele, para que o sobrenatural de Deus viesse, uma palavra profética, um milagre. A plateia a quem o pastor se dirigia não estava acostumada a palestrante interromperem a mensagem bruscamente e descer para a multidão com perguntas diretas e pessoais. Alguns homens começaram a olhar para o pastor como se ele fosse perigoso. Tipo, o que esse homem vai fazer aqui, daqui para frente? E assim que o pastor recobrou a compostura, prosseguiu com a mensagem. E aí, quase imediatamente, sentiu outro cutucão de Deus. A mesma sensação a se dirigir ao mesmo homem. E dessa vez ele argumentou com Deus: mas Senhor, eu acabei de falar com o homem, nada aconteceu. E a cutucada foi mais forte: volte lá. E ele teve que escolher entre algo esperado e algo inaudível e invisível, que só o seu coração e você sabe que é real. E muitas vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas é isso. Deus traz algo ao coração, ninguém está sabendo. Então ele decide: ou eu continuo e finjo que não estou ouvindo essa cutucada de Deus, ou eu vou por aquilo que ninguém está ouvindo, mas eu estou para mim fazer. E aí, quando Deus cutucou ele novamente, ele decidiu interromper a mensagem e se arriscar outra vez pela fé. Desceu novamente, pegou uma cadeira e sentou-se ao lado do homem. Senhor, por favor, não se ofenda, mas o senhor não está dizendo a verdade. Silêncio absoluto no auditório. E o homem, trazendo no rosto um olhar amedrontado, respondeu: como é que o senhor sabe? E o pastor respondeu: eu não sei, mas Deus sabe. E Ele quer dizer algo a você nessa noite. Sinto que há uma forte preocupação incomodando você. Aí o homem responde: o fato é que eu estou deixando o ministério essa noite, disse o homem. Ele era um pastor. E ele disse: eu telefonei para minha esposa e comuniquei minha decisão. Logo depois da sua palestra essa noite será o fim. Aí o palestrante diz: mas me explica por quê, né? Por que você está querendo deixar o ministério? Aí ele diz que ele era um empresário bem-sucedido e, ao sentir o chamado de Deus, largou os negócios e se dedicou de corpo e alma ao ministério. Aí ele sofreu uma mudança drástica na vida financeira dele, porque ele gastou tudo que ele tinha para manter o ministério funcionando. Tiveram que hipotecar a casa, excedeu os limites dos cartões e estava com uma dívida de $16 mil. E em voz baixa, ele não conseguia nem falar com o palestrante, ele disse: basta, depois dessa noite eu estou fora. E todos os homens do auditório compreendiam o dilema do homem. E o pastor palestrante pergunta para o homem: tenho apenas uma pergunta para fazer. Quando você abandonou os negócios para se dedicar ao ministério, encarou isso como uma mudança de carreira ou um chamado divino? E ele respondeu: um chamado divino, sem dúvida. E você acha que Deus está pedindo para você abandonar o ministério? E o homem respondeu: não. E aí o ministrante diz: tem certeza que deseja desistir? E o homem responde agitado: estou atolado de dívida, tenho que sair, não há outra opção. E o palestrante diz: entendo o seu problema, mas a minha pergunta é: Deus pediu para você sair? E aí, depois de uma longa pausa, ele responde: não. O pastor estava tão envolvido que se esqueceu de olhar para o encarregado que ia tocar na orelha. E continuou. E o pastor pergunta para o homem: o que você vai fazer da sua vida?
daqui para frente. E nesse momento o Espírito de Deus se moveu pelo auditório. Houve um movimento perceptível da presença do Senhor e do seu poder. Muitos se esforçavam para controlar as emoções. Os olhos do homem estavam cheios de lágrima. E com grande esforço ele falou: eu não posso deixar o ministério, a menos que Deus me peça para sair. E com o objetivo de testar a determinação do homem, o palestrante pergunta: e quanto a dívida de $16.000? Tipo, você decidiu agora que você não vai mais deixar. Tá, e a dívida? E o homem respondeu: não vou desistir. Tipo, que se dane a dívida, eu vou continuar. Eles apertaram as mãos como prova da sua decisão. E quando o pastor pediu para alguém da plateia que se aproximasse e orasse pelo homem, veio um grande número de homens orar por ele. Momentos depois, o homem fez uma oração humilde, renovando seu compromisso com o chamado de Deus. E ao final da oração, enquanto os homens voltavam para seu lugar, alguém gritou: isso não está certo. Era o encarregado do lugar. E ele disse: esse homem tem uma dívida de $16.000. A minha esposa e eu vamos doar $1.000. E vocês, o que farão? Desafiou olhando para a plateia. Todos ficaram calados, pensando a respeito. Momentos depois, sem dizer uma palavra, um a um, os homens começaram a abrir a carteira e entregaram as doações ao homem. E o pastor palestrante também, com sua contribuição. E em pouco tempo, o homem tinha $16.000 nas mãos. O que nós vemos aqui? A parceria do ministrante, do palestrante. E era uma parceria tão de fé, que ele seria fácil para ele receber, como está no livro, essa cutucada de Deus, e continuar pregando. Ninguém ia saber que Deus estava pedindo para ele novamente voltar àquela pessoa. Mas o que ele fez? Ele preferiu, tipo, nem que eu tiver que pagar um mico, como está aqui, eu vou obedecer ao Senhor. E o milagre aconteceu. O que teria acontecido se ele tivesse sentido essa cutucada de Deus? Volta lá. O que você faria? Será que nós voltaríamos lá? Não tinha meia dúzia de pessoas, era uma multidão de homens. E eu creio que a maioria, encontro de homens, esse era um pastor, devia ter outros pastores. Além de ter uma multidão, além dele já ter, o homem ter dito um não, tinha o chefe, né, o encarregado do lugar, que ele poderia falar: não, eu só tenho 30 minutos. Mas ele ainda, além de descer, ele ainda pegou uma cadeira e sentou, tipo: Deus, faz o que o Senhor quiser. E o milagre veio, o sobrenatural veio. O poder de Deus poderia não ter sido manifestado ali. Aquela vida poderia não ter sido abençoada e largado o ministério. Mas ali Deus encontrou um parceiro. Eu pergunto: será que Ele pode contar conosco como parceiro? E eu creio que se eu perguntar aqui, muitos de nós já tivemos alguma cutucada de Deus. E muitas vezes nós fingimos que não era conosco. E essas cutucadas, muitas vezes ela não é visível. Muitas vezes, no caso dele, ele estava vendo a pessoa ali na frente dele. Mas essa cutucada pode acontecer, ele estava no evento, essa cutucada pode acontecer no meio da igreja, mas essa cutucada pode ser na sua casa, você está escovando os dentes e Deus te mostra alguém.
Você está no teu trabalho e Deus mostra alguém para você, vem uma impressão no seu coração, vai lá e fala para aquela pessoa, vai lá e ora por aquela pessoa. Quem aqui já recebeu uma cutucada do Senhor? Eu não quero saber se você foi ou não, se você respondeu ou não. Quem aqui já recebeu alguma cutucada do Senhor? Glória a Deus, que Deus usa pessoas comuns. Eu não vou perguntar se você disse sim a essa cutucada ou não, mas isso mostra, por que eu estou perguntando? Que Deus usa pessoas comuns. Ele cutuca. Vocês sabem o que é cutucar, né? Estou falando aqui. Ele usa pessoas comuns para que o poder dele seja manifesto. Mas o que acontece? A maioria das pessoas trata os milagres com dois extremos, né? Tem aquelas pessoas que, vamos falar no caso de igreja, que milagre tem que vir toda hora, que sabe, tipo aquelas coisas que a gente vê na TV, todo culto tem que ter 1000 milagres, aquelas igrejas grandes, aqueles pastores. E tem o outro extremo, que é aqueles que não esperam nada, nenhum milagre. Essas igrejas que vivem esses, né, ou pessoas que querem viver toda hora o milagre também, todo lugar que vai, todo lugar, aquilo faz parte da pessoa, tudo ela vai na igreja, vamos pôr assim, já esperando, ali vai ter milagre, tem que ter, eu estou indo ali porque eu espero um milagre, e Deus se manifesta. Mas há aqueles que não esperam nada, e quando nós não esperamos nada de Deus, de milagres, e quando eu digo milagres sobrenatural, não é só para outras pessoas, é para nós também. Porque Deus pode operar milagres na nossa vida, quando nós temos expectativa também, na nossa casa, nos nossos filhos, no nosso casamento, nas nossas finanças. Irmãos, nós precisamos, diante de um Deus que nós servimos tão poderoso, ter expectativa de viver presenciando milagres sobrenaturais. Coisas grandes e coisas pequenas, que para Deus não é pequena, porque eu acho que Deus entende, eu penso assim, que deveria ser uma vida normal, quando Ele pensa em mim e em você, eu acho que Ele pensa isso, deveria ser normal o sobrenatural dele se manifestar através de nós. Para nós é algo anormal, não, Deus, aquela pessoa orou e Deus fez, para Ele é normal. Mas nós muitas vezes estamos nesse extremo, de esperar toda hora milagre, toda hora, eu vou sair dessa igreja porque aqui não acontece milagre, então eu vou para... Ou viver acostumado a não experimentar nada de Deus. Como nós servimos a um Deus tão poderoso, e nós não nos acostumamos a não presenciar e não ser usado com o sobrenatural. O sobrenatural diz aquilo que não é natural, aquilo que o homem não pode fazer. Você vê acontecer, não, foi Deus. Isso é o sobrenatural. E milagres também nas nossas vidas. Mas infelizmente, né, para essas pessoas, ou como igreja, que não tem essa expectativa de presenciar ou de ser parceiro de Deus nos milagres, quando nós louvamos a Deus é por coisas que Deus fez, se é na nossa vida há 1000 anos atrás. Nossa, Deus operou um milagre quando eu tinha 18 anos, e não experimentou mais nada. Ou louvo a Deus pelas coisas que eu ouço da palavra. Nós lemos aqui coisa que aconteceu lá no Velho Testamento. E por que não acontece? Porque nós hoje, na nossa vida, na nossa casa, na igreja, porque nós não temos expectativa. Nós achamos que fazendo boas obras, cumprindo rituais, está bom demais. Ao mesmo tempo nós estamos abafando aquilo que Deus quer fazer.
Além do nome dele ser glorificado, tem vidas que só vai vir para Deus quando ela vê o mover sobrenatural de Deus. Tem muitas pessoas que você pode secar a boca de falar de Jesus, ela não vai querer buscar Jesus. Mas quando ela vê Deus se manifestando através da minha vida e da sua vida, ela vai, nossa, esse Deus, é isso mesmo que essa pessoa está falando. Esse Deus, esse Jesus, é isso mesmo. Então nós precisamos aprender a mudar, né, aquele versículo que a Nívia gosta, renovar nossa mente, começar a ter expectativa de que Deus pode fazer. Não adianta eu ter fé que Deus fez na Bíblia, que Deus fez na vida de um irmão que eu conheço, ou na vida de um familiar, e na minha vida nada, e através da minha vida nada. Irmãos, Deus gosta de realizar e realizará milagres quando Ele encontrar pessoas dispostas a servir como de parceiro, como esse homem foi, como esse ministrante foi. Se ele não tivesse disposto a ser usado nas mãos de Deus, o que ia acontecer ali? Um programa ministerial organizado, porque tinha hora para começar, tinha hora para terminar, e nada ia acontecer, e todos iam para casa felizes. Mas aquele homem ia sem uma direção. E o que eu acho mais lindo de Deus é porque Ele sabe da nossa vida, Ele sabe aquilo que nós necessitamos, e quando Ele opera esse sobrenatural usando nossas vidas, não é só porque eu sou o cara, né, eu sou Deus, não, é porque Ele quer ver aquela vida transformada, aquela vida curada, aquela vida liberta, aquele ministério sendo restaurado, através da disposição desse homem, desse ministrante. Um povo foi restaurado, porque ele ia largar o ministério. Nós não sabemos quantas vidas iam se perder, modo de dizer, mas ele resolveu ouvir a cutucada de Deus e responder a essa cutucada. E o que é cutucada? Eu coloquei com as minhas palavras aqui, mas a cutucada é um estímulo que nos direciona a uma pessoa, a um lugar, é um sinal de Deus que chama a nossa atenção para alguém ou algo que nós não estávamos nem pensando. Essa é a cutucada de Deus. E como eu falei, na maioria das vezes essa cutucada não é visual, essa cutucada é inesperada. Às vezes nós achamos, e eu já tive essas experiências, sei que muitos aqui, você está orando e Deus mostra alguém, mas não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre que você está lá ajoelhado orando que Deus vai vir, que te cutuca e mostra alguém. Vai lá, ora por aquela pessoa, fala com aquela pessoa, dá essa palavra para aquela pessoa. Não, é como eu falei, de repente você está num lugar que você nem imagina e Deus fala, vai lá, faz isso, põe a mão sobre aquela pessoa, dá uma oferta. Isso também é sobrenatural. Às vezes nós achamos sobrenatural de Deus é só milagres físicos. Mas Deus, você pode estar num lugar e Deus falar, vai lá, como aquele exemplo que a Nívia já deu aqui, e oferta X para aquela pessoa. E você olha e você fala, aquela pessoa não deve estar precisando. O que eu faço? Eu ouço Deus? E você vai e você dá aquele X e a pessoa aos prantos fala, era exatamente esse valor que eu estava precisando para saldar uma dívida, para fazer isso ou aquilo. Porque Ele encontra pessoas dispostas a ser parceiro de Deus, para que Ele opere o milagre. Como Deus deseja manifestar o sobrenatural dEle através de nós? Porque eu não sei, Ele poderia fazer sozinho, sem precisar de ninguém, Ele é Deus. O problema é que nós achamos que o milagre é nosso. O poder não é nosso, a nossa parte é ser parceiro. O milagre, quem vai fazer é Deus. Quando nós temos essa disposição na nossa mente, nós vamos sim, Senhor, estou aqui, me usa. Porque eu creio que o milagre, eu não vou pagar mico, porque o milagre é do Senhor, é o Senhor que vai fazer.
E às vezes Deus nos leva até uma pessoa e fala, eu tenho algo para falar para aquela pessoa. E você não sabe ainda nem o que vai falar. Mas quando Ele vê a tua disposição de obedecer, quando você chega perto da pessoa, você fala o que você nem estava imaginando, porque Deus coloca a palavra na sua boca. E vou mais além. A cutucada de Deus, muitas vezes, é desconfortável. Às vezes as pessoas podem pensar, não, eu tenho convicção que Deus quer fazer algo através de mim, porque eu estou sentindo paz. Nem sempre. Eu estou dizendo de não sentir paz, não é porque é coisa errada. É porque às vezes Deus vai te tirar do lugar de conforto, como fez com esse ministro. Você acha que foi confortante para ele já ter tido um não e voltar lá? Então nem sempre o manifestar sobrenatural de Deus vai ser algo que eu vou fazer de boa. Não, porque sempre vai exigir que nós deixemos de fazer algo, né? Interrompemos algo como esse pastor fez. Ou às vezes a gente planeja algo e Deus leva a fazer de outra forma. Essa cutucada é essa. Essa semana eu estou me lembrando, o pastor teve uma experiência assim. Essas palavras me deixam meio... O poder de Deus é tremendo. Ele foi visitar um cliente, é mais ou menos essa história, foi na sexta-feira. Porque a gente acha que cutucão de Deus sai para coisas grandes, não. E ele foi visitar um cliente lá em Osasco. E esse cliente, até o Líria, nem sei se ele está assistindo a gente, ele sempre participa. E ele está acostumado, ele sai desse cliente, porque o Pinho tem alguns rituais, né, de água, de cafezinho. Então, dependendo do cliente, ele já sabe o posto de gasolina que ele vai comprar água, que ele vai tomar o café. E ele já acostumou, ele sai desse cliente, já tem um posto perto, e ele compra a água dele e toma um cafezinho. É um ritual, né? Só que na sexta-feira, quando ele saiu dali, agora eu vou, não sei se é a pé, de carro, a pé. Já estava indo para o carro. E ele viu uma doceria. E na doceria ele viu a água, que ele só toma água com gás. A água que ele ia comprar lá, pela primeira vez em muitos anos que ele visita o cliente, ele viu água lá no meio da doceria lá. E ele não sabe, mas ele levou uma cutucada de Deus. Aí ele não ir no posto comprar água lá e entrar ali. E quando ele entrou ali, ele começou a escutar louvor dentro da doceria. E a mulher, né, eu acho que foi ela que perguntou para ele se ele era cristão. Ele falou que sim, resumindo de quem era o louvor, e começaram a falar. E aí, resumindo, na conversa, nossa, é mais ou menos o que a gente está falando aqui, né? Ela estava em dúvida se ela continuava, né? Que ele perguntou se ela estava em alguma igreja. Ela falou que ela estava em dúvida, porque ela fazia parte de uma igreja X e a filha dela queria ir para uma igreja Y. E ali Deus usou a vida dele para dar uma direção para ela. E resumindo, ela disse que, conversando com ele, pediu o link da igreja, ela quer assistir aos cultos, eu nem sei se ela está, que ela ia pedir para o Líria, que ela gostou da conversa que ela teve e ela ia começar a assistir. Ele poderia ter ouvido, como é que fala? Ter tido a cutucada de Deus e falar, não vou entrar não, já estou acostumado a ir no posto, e ir no posto. Então muitas vezes, Deus faz nós mudarmos as rotas, porque Ele tem um plano na vida de alguém em outro lugar. Porque nós somos muito assim, metódicos. Nós acostumamos, a maioria das pessoas assim, a fazer um caminho X, pegar sempre o ônibus no mesmo ponto, comprar sempre no mesmo lugar. Ela falou? Então a mulher respondeu, foi Deus que trouxe o senhor aqui hoje. Então Deus vai nos levar, e operou um milagre. Ela estava precisando de uma direção, só que ele não sabia. Então nessas mínimas coisas é o sobrenatural. Eu não sei, vai saber o que Deus vai fazer na vida dela, vai saber o que ela tinha pedido para Deus. Deus, eu preciso de uma direção, para onde eu vou? E Deus usou a vida do pastor. Então Deus conta, porque às vezes nós achamos,
é algo que o diabo coloca na vida de muitos crentes. Eu não posso, isso não é para mim, isso é para grandes homens de Deus. Vocês acham que aqueles milagres que nós vemos na TV, que aqueles pastor opera, é porque é o pastor? Que muitas vezes as pessoas idolatram? Aquilo lá, eu e você, nós podemos orar por alguém por fé e Deus fazer a mesma coisa. Porque o poder não está nem no homem, o poder está em Deus. Ele só quer esses parceiros que confiem, que se coloque à disposição, porque nós precisamos também acreditar que Deus vai fazer. Colocar no nosso coração, o milagre é dele. Como eu falei, João e Pedro, eles tiveram essa disposição. O que aconteceu? Eles se envolveram com o milagre. Como eu disse, ele poderia não ter participado do milagre, passar direto e o coxo continuar pedindo esmola. Mas há uma parceria entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Na multiplicação dos pães, vamos ler lá, vou ler alguns versículos para nós. Lá em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 34, eu não vou ler tudo, porque todo mundo já está careca de já ouvir essa passagem da multiplicação dos pães. Mas olha como confirma que Deus, Ele chama parceiros, né? Jesus chama parceiros para os milagres. 6:34. Ai, estou na página errada. A partir do versículo 34. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: esse lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que iam partindo os pães, entregavam aos discípulos para que o distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram quase 5.000 homens. Aqui nesse milagre, Jesus fez o milagre, mas ele contou com a parceria de quem? Dos discípulos e de quem mais? Do menino. O menino poderia falar o quê? Que 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Para que vai dar esses 5 pães e 2 peixes? Para nada. Mas esse menino cooperou com o milagre. E às vezes o que você acha que você tem na mão é pouco para que Deus opere um milagre, mas o milagre é dele. Os discípulos, Jesus poderia do nada fazer surgir pães e peixes ali. Mas aqui ele está mais uma vez testificando, ele conta com parceiros para que o milagre aconteça. O milagre é dele, mas nós temos a nossa parte. O milagre vem sempre depois que nós fazemos a nossa parte. Todos os milagres, e a partir de hoje, quando você lê na Bíblia, comece a perceber, todos os milagres vêm depois que alguém faz a parte dele. Aquela palavra que o Tiago pregou sobre Gideão, e eu já estava com essa palavra no meu coração, veio a encaixar muito. Porque
Deus mostrou ali um homem comum que estava escondido, com medo, mas Deus foi lá e falou: você quer ser meu parceiro? Para que eu venha derrotar esses filisteus? E primeiro ele titubeou, depois ele falou: não, eu vou. E Deus foi dando as direções. Deus não podia chegar lá e acabar com aquele povo de uma vez, mas em cada milagre Deus está falando. Deus precisa de parceiros para que esses milagres venham. Eu lembro que quando eu estava na outra igreja, o pastor pregou uma palavra que ficou muito na minha cabeça. Deus é espírito, Ele não tem mãos palpável, Ele não tem boca, não tem pés. Então, Ele, para operar o milagre, Ele precisa das nossas mãos, da nossa boca e dos nossos pés. Essa é a nossa parceria com Deus. E que honra nós sermos pessoas comuns e Deus nos chamar para ser parceiro. E vou mais além: não aceite mentira do diabo de que isso não é para você. Eu estou muito fraca na fé, eu não conheço muito da Bíblia, Deus quer usar único, eu acho que não é o único, 2 requisitos que nós precisamos, 3: se dispor a acreditar que o milagre é dele. E que mais? Eu não entendi. Agir. Porque eu posso me dispor a acreditar, e quando Deus falar, vai, faz, eu, por medo, por vergonha, com medo de se expor, nós precisamos, e é esse coração que Deus espera nessa noite de nós. Nós precisamos nos apresentar em direção ao milagre. Sabe, Isaías, eis-me aqui, Senhor. E esse milagre não tem a ver só com cura física, tem a ver com salvação também. O sobrenatural de Deus também toca o coração para que ela se quebrante e entregue sua vida a Jesus. Então vai ter momentos que Deus vai lá e fala: Senhor, mas aquela pessoa é muito dura, aquela pessoa não vai aceitar, aquela pessoa... E quando você receber o cutucão, vai lá, porque o milagre, quem convence é quem? É o Espírito Santo, não é você. E nós temos medo de falar de Jesus para as pessoas, porque eu não consegui convencer a pessoa. Você nunca vai convencer ninguém a entregar sua vida a Jesus. A nossa parte é se dispor a falar de Jesus, o milagre, o sobrenatural. O que convence a pessoa é o Espírito Santo. É por isso que nós temos medo, porque parece que é nós que vamos convencer. Eu já falei, não... Faça a sua parte. Talvez aquela pessoa não vai aceitar Jesus porque nunca ninguém falou de Jesus para ela. A nossa parte é falar. Quem vai operar o milagre é Deus. Só que nós precisamos, de alguma maneira, que nem eu falei, só apenas esses requisitos, mas nós precisamos nos preparar para esses milagres. Mas como, pastora? Falou que era simples, é só eu me dispor. Não, eu preciso. E eu vi aqui, até eu coloquei alguns versículos. No que nós lemos, na passagem que nós lemos, quando Pedro vê o coxo lá na porta. Como é que essa passagem se inicia? Ele costumava subir no templo. E lá ele viu o coxo. Quando nós buscamos a Deus na igreja, nós já estamos nos preparando para que Deus nos use. Pedro costumava orar no templo. Lá em Atos 10:9, eu não vou ler agora, quando tem aquele, lembra da história do lençol, que Deus mostra o lençol dos animais impuros? O que diz lá? Pedro costumava subir no terraço e orar. Não são pessoas comuns que Deus usa, mas são aqueles que têm uma vida devocional com Deus também. Como eu vou ouvir Deus se eu não faço parte do corpo e se eu não tenho intimidade com Ele? Como é que eu vou ouvir?
Deus falando. Para Deus poder usar Pedro, o que ele fazia? Ele sempre estava no templo e ele tinha uma vida de oração. E Deus usou, porque como eu disse, os milagres não são só para as vidas das outras pessoas, é para a nossa também. Se nós formos ver Daniel, ele viveu algo sobrenatural, ser jogado na cova dos leões e nada acontecer com ele. Mas qual era o costume dele? Orar 3 vezes ao dia. Ele era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Então nós precisamos sempre estar nos preparando para que Deus, os milagres venham sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas. Mas se eu não tiver uma ligação com Deus, como é que eu vou experimentar? E muitas vezes nós falamos, eu tenho orado e nada acontece na minha vida tal. Primeiro, você às vezes não acredita. E às vezes ora uma vez, como aquele milagre não aconteceu, desanima. Daniel orava 3 vezes ao dia e ele experimentou o sobrenatural. Pedro estava sempre no templo. Paulo, quantos milagres, não dá para a gente ficar, eu anotei só um aqui de Paulo, está lá em Atos capítulo 28, ai irmãos, tanta coisa para falar, mas o tempo é pouco, mas vamos lá. Atos 28, a partir do versículo 7, quando Paulo vai para a ilha de Malta, diz assim: perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, o principal autoridade da ilha, e por 3 dias ele nos hospedou, quer dizer, hospedou Paulo e quem estava com ele, e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Se você ler o livro de Atos, a vida de Paulo, não foi só esse milagre que Deus fez através dele. Mas lá em 1 Coríntios 14, 18, Paulo diz: eu oro em línguas mais que qualquer um. Ele orava e ele se preparava para o milagre. E muitas vezes, às vezes nós temos esse, não vou falar que é um péssimo costume, mas é um costume que nós só nos preparando, eu tenho uma visita para fazer, tem um irmão lá que está precisando de oração, aí eu vou, eu oro, eu jejuo, naquele dia, porque eu vou visitar aquela pessoa, pela misericórdia de Deus, Deus pode até me usar. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos uma vida, um caminho que nos prepare para o milagre a qualquer hora. Não é só quando tem uma visita marcada. Não é em qualquer lugar, Senhor, em qualquer lugar que eu tiver. E eu estou falando, não é só para os irmãos não, é para mim também. Porque eu já recebi cutucão de Deus dentro do ônibus para falar com alguém e eu me calei. E fiquei mal. Então vai ter lugares que Deus vai falar, vai lá e fala, eu vou te expor. Fala. Não sei se ia falar alguma coisa. Então, irmãos, nós precisamos ter uma vida devocional, uma vida de fé, uma disposição. Eu quero ser parceiro de Deus. O nome dele é glorificado e a alegria que vem no nosso coração. Eu creio que muitos aqui já receberam cutucadas, responderam e Deus fez. Não é bom isso? Isso traz uma alegria no nosso coração. Uau! Não pode trazer soberba, não pode trazer orgulho, mas pode trazer alegria, sim. E muitas vezes também, não é todas as vezes, Deus requer que nós nos organizemos para que o milagre venha. Nós lemos lá naquela passagem da multiplicação dos pães. Jesus encontrou os parceiros, encontrou o jovem, encontrou os discípulos, mas antes do milagre vir, o que ele fez? Se dividam em grupos de 50, em grupos de 100.
Sabia que muitas vezes o milagre não vem porque nós somos desorganizados, e principalmente na vida financeira. Vocês imaginam 5.000 pessoas, 5.000 homens, para serem alimentados, fora a mulher. Se ele pegasse, dá os cestos aí, ia ter gente morta lá, todo mundo se pegando pão, pegando peixe. Por que ele fez dividir em grupos? Porque eu creio, né, foram grupos de 100. Vamos supor que tivesse, ele colocasse líderes, os apóstolos, alguns discípulos, você distribui para esse grupo, o outro distribui para aquele, o outro distribui. Deus é um Deus de organização. E às vezes Deus não opera milagres porque nós somos desorganizados. E Deus me trouxe muito, principalmente na vida financeira. Às vezes nós queremos saldar uma dívida, um compromisso, e Satanás se aproveita da nossa desorganização. E eu estou falando isso por experiência própria, porque eu já passei momentos assim de endividamento porque eu não me organizei, e virou uma bola de neve. E a partir do momento que eu aprendi, isso é prioridade, eu primeiro preciso pagar isso, eu não posso gastar mais, porque senão não vai sobrar disso. A partir daí Deus, porque às vezes o milagre não é essa coisa, eis que te digo, não. O sobrenatural de Deus vem tipo, né, que nem eu converso às vezes com a dona Dedé, né? Ganho X e faço tudo isso como? Minha mãe e tantos irmãos aqui. Não é isso. Isso também é sobrenatural. Como eu consegui fazer tudo isso ganhando isso? Não é um sobrenatural, mas Deus é um Deus de organização. E muitas vezes a bênção não vem sobre nós porque muitas pessoas, e na vida financeira, algo que Deus está trazendo, muitas pessoas não recebem o milagre na vida financeira porque não se organiza e não sabe guardar. Essa semana eu vi uma pastora, até uma pastora que pregou aqui uma vez, a pastora Cristina lá da Bahia, e eu estava ouvindo uma pregação dela mais ou menos falando sobre isso. E ela diz assim, que sobre guardar, né? Nós falamos sobre organizar e sobre guardar. O que Jesus faz depois do milagre? Todo mundo comeu. O que Jesus faz? Recolha todo o que sobrou. E eles recolheram 12 cestos. Ele não poderia, ou os apóstolos, joga tudo fora, Jesus faz milagre mesmo, para que guardar os pães? Não é verdade? Jesus pode fazer, multiplicar de novo? Não. O que aquilo mostra? Jesus mandou recolher porque Ele não é um Deus, né? Porque Ele é Deus, de nós usarmos de qualquer jeito as coisas que Ele nos dá. Então muitas vezes a pessoa gasta, ganha, gasta, e agora é época de Natal, misericórdia, está uma loucura. O pessoal recebe o 13º e vamos comprar, e vamos gastar. Aí chega em janeiro, vai fazer empréstimo para pagar o cartão que gastou demais. Irmãos, Deus não vai dar dinheiro para aquele que só desperdiça. E às vezes tem pessoas que ganham R$1.000 e Deus multiplica, e a pessoa às vezes ganha 10 e não consegue sobreviver. Por quê? Porque não se organiza, porque não coloca as prioridades. Então, irmãos, se nós queremos ver milagre na nossa vida financeira, nós precisamos nos preparar também. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, até sobre essa parte financeira, às vezes a pessoa não tem uma casa, um exemplo, ou um carro, sei lá, e você pede para Deus, Senhor, um milagre, só que às vezes aparece uma oportunidade que é um milagre de Deus, uau, só que precisa dar uma entrada. Como eu não guardei, eu não me preparei para o milagre, eu perco o milagre. Dá para entender? Nós precisamos nos preparar para esses milagres. E às vezes, como eu disse,
Nós achamos que só dando dízimo, Deus já tem obrigação de operar o milagre na minha vida financeira. Nós temos que ser parceiro de Deus para o milagre. Nós precisamos em todas. Então vocês estão vendo, eu estou falando da saúde. Deus quer te dar uma cura, um milagre. Ele pode dar uma cura instantânea, mas Ele também pode usar o médico. Se você não cuida da sua saúde, né, pastor? Como é que Deus vai dar um milagre? Se não faz os exames que tem que fazer, oh Jesus! Então muitas vezes porque Deus tem um jeito dele fazer. Nós queremos ganhar as pessoas da nossa casa, mas será que eu estou me preparando por esse milagre, sendo um testemunho dentro da minha casa? Nós temos que ser parceiro dele. Eu quero ganhar meu esposo, eu quero ganhar meus filhos, eu quero ganhar meus vizinhos, mas como eu estou entrando de parceria nisso? Só orando? Nós temos que ter atitude. Senhor, eu quero ser parceiro. E parceiro, ele não só ora, ele ora sim, mas ele age, como nós já falamos. Então, irmãos, nós não podemos nos acostumar com uma vida sem experiência com Deus. Com uma vida onde Deus não nos use, passa dias, anos, e não vê nada, não tem nenhuma experiência sobrenatural com Deus. Ele quer te usar para falar com alguém, para orar por alguém, quer te usar para você mesmo, para um milagre na sua vida também. Deus não quer só milagre para a vida dos outros, quer para nós também. Eu acho que a gente pode chamar isso de milagres cotidianos. Todo dia a gente deveria ter um milagre acontecendo na nossa vida, usando nossas vidas. Uau, hoje Deus fez isso e eu me coloquei à disposição, fui parceiro e Deus fez. Dá para você aí onde você está a falar, e você que está aí na sua casa assistindo, você se colocar e falar: eu quero ser um parceiro de Deus. Eu não ouvi ninguém falar. Eu quero ser um parceiro de Deus. Fale isso todos os dias: Senhor, eu quero ser o parceiro. Eu aceito essa parceria. Eu aceito ouvir tua voz. Eu aceito responder aos seus cutucões. Irmãos, eu e você nascemos para entregar milagres. Nós não nascemos só para participar de um culto. Nós somos entregadores de milagre. O milagre é dele, mas é nós que entregamos. É a sua oração que vai gerar milagre. É a tua resposta ao cutucão de Deus que vai gerar milagre. E nessas festas, fique atento aos cutucões de Deus. A família vai estar reunida, né? Não force também os cutucões. Nós precisamos ter discernimento, porque às vezes é a nossa vontade. Mas nós sabemos quando vem de Deus. Se nós temos intimidade, nós sabemos. E não diga não, ou deixe passar esses cutucões. Como Deus se alegra quando nós respondemos, porque o nome dEle é glorificado e o poder dEle é manifesto. E que nós oremos para que cada vez que nós nos reunimos aqui como igreja, Deus cutuque a cada um de nós e nós possamos ver aqui nesse lugar milagres acontecendo, sobrenatural de Deus acontecendo, Deus te usando para dar uma palavra para alguém, Deus te usando para orar por alguém. Não esperar só, é o pastor, é aquela irmã de oração, é aquele líder, não. Deus chamou cada um de nós, pessoas comuns, para sermos parceiro dEle. Nós, eu e você, somos encarregados de abrir portas para que milagres aconteçam, amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração como falou com o meu. E que nessa noite haja uma disposição verdadeira, não da boca para fora, de nós sermos parceiros e entrar no dia 31,
a partir de hoje já, mas dia 31 eu falar 2022, Senhor, eu não aceito viver um só dia sem experimentar do Teu sobrenatural na minha vida. Eu não aceito viver um só dia sem ser um parceiro do Senhor, para que os milagres aconteçam com as pessoas que estão ao meu redor, amém? Eu gostaria que aí onde você está, você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Ore calabashire balabas. Ore alabashore balabasere balaia xerebas. Oh Espírito de Deus. Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu entreguei para a Tua igreja, Deus. Agora é o Senhor, Espírito Santo de Deus. Confirma a Tua palavra, confirma em cada coração, ó Deus, daqueles que estão participando dessa reunião, daqueles que vão participar posteriormente. Não nos deixe nos acostumar a viver sem experimentar do Teu poder, Senhor. Não nos deixe nos acostumar, Senhor, a não sermos instrumento nas Tuas mãos, para sermos, Senhor, usados, para que o Teu poder seja manifesto. Que nessa noite o Senhor encontre corações verdadeiramente desejosos a serem parceiros do Senhor, para entregar, Senhor, os Teus milagres, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós tenhamos uma vida preparando esse caminho de milagres, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda mentira do diabo, que muitas vezes nos leva a nos sentir inferior, a não nos sentirmos capazes. Que essas mentiras do diabo caia por terra. E nessa noite, cada um dos meus irmãos possa ter revelação que o milagre é de Deus, mas que nós somos chamados a entregar esses milagres para aqueles que estão ao nosso redor, a entregar palavras proféticas, a orar por cura, a orar por libertação, a sermos dentro das nossas casas referenciais do poder de Deus. Ore alabassore calabaxeira rebalabás. Ore rebalabashere calabalabás. Vem com Teu poder nessa noite sobre nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós toda a motivação errada que muitas vezes nos impede de sermos instrumento nas Tuas mãos. Perdoa, Senhor, pelas vezes que nós recebemos a cutucada do Senhor e nós retemos por vergonha, por medo, por incredulidade, Senhor. Ore alabaxore alabaxê, ore calabaçore derechere rebalabás, ore rebalabás. Nos ajuda como igreja também a ser uma igreja parceira do Senhor nos milagres, Senhor. Ore calabaçore rebalabás. Ore calabás, que o Teu poder seja manifesto nas nossas casas, nas nossas vidas, aonde quer que nós estejamos, ó Pai. Repreendo todo espírito de incredulidade. Recalabassore rebalabaxeira labalás. Oh Senhor, gera uma fé nova nessa noite em nossos corações. Gera em cada coração a certeza que o milagre é Teu, o poder é Teu, mas o Senhor nos convoca como parceiros, como entregadores de palavras de cura, de palavras de libertação, de palavras de salvação, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, manifesta o Teu poder, opera o Teu milagre nessa hora em nossas vidas, Senhor. Tirando toda a escama que possa haver nos nossos olhos, tirando todo o tampão que possa haver nos nossos ouvidos, impedindo de ouvir a Tua voz, Senhor. Recoloxar alabaxê, orelabaxore calabalás.
Eu declaro e creio que cada casa representada nesse lugar será um lugar de profetas, será um lugar onde o sobrenatural do Senhor se manifestará. Cada casa aqui representada será um lugar de milagres, Senhor. E eu declaro e creio, eu quero que você declare que nesse lugar, na igreja Kairos, será um celeiro de homens, mulheres, jovens e crianças que cooperarão com o Senhor, que serão parceiros do Senhor, para que os milagres e o sobrenatural de Deus se manifeste. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus eu declaro e creio que a Tua palavra não vai voltar vazia. Eu declaro e creio, Senhor, que não só tocará aqueles que estão aqui, mas muitos serão atraídos, Senhor, em lugares distantes a ouvir essa palavra e terem suas mentes renovadas. Nos cutuca, Senhor, nos cutuca no dia a dia e nos ajuda, Senhor, para que nós venhamos responder e vidas sejam salvas, vidas incrédulas venham ver através das nossas vidas o Teu poder sendo manifesto, ó Deus. Oh, aleluia. Glórias ao Teu nome, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus. Oh, aleluia. Que nesses dias de festa nós não venhamos esquecer, Senhor, de cada palavra ministrada nesse lugar, no decorrer desse ano, Senhor, que nós possamos colocar em prática, que o Teu Espírito Santo traga lembrança, em nome de Jesus, cada palavra que nós ouvimos vindo da Tua parte, Senhor, e que nós possamos colher o fruto dessas sementes que foram plantadas em nosso coração, que o Senhor use nossas vidas, ó Deus, para que vidas sejam salvas ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, aleluia. Glórias ao Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu nome. Eu gostaria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Coloque a mão no seu coração. E agora é você e Deus. Em cima dessa palavra, ore aquilo que vier na sua mente, no seu coração, em relação a essa palavra. O Senhor está recolhendo a tua oração. O que você tem para dizer para o Senhor nessa noite em relação a essa palavra? Se move, Espírito Santo de Deus. Se move, Senhor, e nesse lugar. Se move, Espírito Santo, em cada casa, em cada local onde nossos irmãos estão participando também. Aleluia, Jesus. O Senhor está aqui. O Senhor está recolhendo a tua oração. O Senhor está tocando na tua vida. Saia daqui na certeza. Saia daqui na certeza que Deus quer te usar. Saia daqui na certeza que milagres vão acontecer na sua vida, na sua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Se você se dispor a cooperar com Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.
Aleluia. Glória ao nome de Deus. Amém, Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua presença, Senhor. Te damos graças, Deus, porque apesar das nossas fraquezas, nossas imperfeições, pela tua misericórdia e pela tua graça, o Senhor nos escolheu para ter uma parceria nos milagres do Senhor, ó Deus. E assim como esse homens e mulheres da Bíblia, Senhor, foram instrumento usado nas tuas mãos, nós também nos dispomos, ó Pai. Entregamos essa semana que nós estamos entrando, que seja uma semana de manifestação do teu poder em nossas vidas e através de nós. Leva-nos para nossas casas, Senhor, debaixo da tua proteção. Senhor, dá uma semana de vitória, Senhor, nas nossas vidas. Revela a cada um de nós onde nós estamos falhando. Senhor, restaura, Senhor, em nós a fé, a alegria. Que seja, Senhor, uma semana de paz em nossas casas. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, que só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor, e na terça-feira às 20 horas nosso culto novamente. Deus abençoe.